Tudo bom, nono ano? Vamos lá continuar as aulas, né? Hoje nós vamos continuar com o tema Revolução Russa, mas vamos entender melhor de como que foi a participação da Rússia na Primeira Guerra, o porquê que ela entrou, quais seus interesses, né? E como que ela acabou saindo, beleza? Então, primeira coisa que eu tenho que destacar é que existia um czar no comando, certo? O czar Nicolau II. Já expliquei sobre os czares na aula passada, tá? Na videoaula passada. Aí, o que acontece? Por que ele quis deixar a Rússia na Primeira Guerra? Por uma questão de expansão territorial. Em qual sentido, professor? Ele queria dominar o acesso do Mar Negro até o Mar Mediterrâneo, certo? Ah, professor, por que isso? Escoamento de produção, gente. Controla o comércio, tá? Escoamento de produção. Então, seria um importante acesso para a Rússia. Então, ele entra na Primeira Guerra com essa mentalidade. Só, professor? Não. Ele também queria afastar a influência do Império Austro-Húngaro. Lembra do Francisco Ferdinand, que o Gravilo Príncipe atirou nele, matou ele era um sérvio, e depois a Rússia apoia a Sérvia, né? Então, esse conflito Rússia e Império Austro-Húngaro vem daí, interesses. Professor, interesse no quê? Na Península Balcânica, na onde está a Grécia e tudo mais. Certo? Então, entrou na Primeira Guerra com interesse do acesso pelo mar e outra, ele também queria afastar o Império Austro-Húngaro dos interesses que a Rússia tinha na Península Balcânica. Ponto. É isso. Só que o que acontece? Desculpe, antes de falar as consequências, vamos entender o seguinte. Isso fortaleceu a figura do czar, tá? Só pra gente pensar, porque criou um nacionalismo na Rússia, né? Que, nossa, temos que evoluir, expandir. Então, nesse momento em que a Rússia entra na guerra, tem esse respaldo pro czar. Ele sobe seu prestígio. E quais as consequências dessa guerra? De entrar na guerra, tinha interesse e tudo mais. Primeira coisa, não tinha o preparo suficiente para estar numa guerra. Primeiro, quem que foi para a guerra? Camponeses, 80% da população vivia no campo. Então quem que vai participar da guerra? Camponês. E obviamente não tinha o preparo para isso. Segundo, tecnologias inferiores. Mesmo a gente tendo comentado na outra videoaula que teve um processo de industrialização e tudo mais, não era suficiente para impactar com a Alemanha, por exemplo, tá? E a última, que nem já comentei na de cima, a produção industrial e o transporte não foi suficiente para dar conta dos processos da guerra, tá? De levar, trazer, de produzir armas e tudo mais. Não foi suficiente para dar conta da participação deles. E o que aconteceu então, já por causa do despreparo? Primeiro, rebeliões populares. Porque vai gasto numa guerra e a população, a gente já viu, não vinha de boas situações. Próximo, greves operárias, né? A crise está chegando para todo mundo. Inflação, redução da produção agrária, estava morrendo gente, não tinha gente para produzir. E a consequência? Fome, né? Literalmente. É nesse contexto que em 1917, mais exatamente em fevereiro de 1917, começam a articular a revolução conhecida como Revolução de Fevereiro. Tá? Quem chega ao poder? Os mencheviques, né? Na liderança. Eles começaram a liderar nesse primeiro momento a revolução. Tá? E o que acontece antes deles chegarem no poder? Os sovietes começaram a pressionar a Duma. A Duma é como se fosse um parlamento russo, tá? Onde tinha representantes do povo ali. Lembrando, povo
a classe mais alta, os burgueses. Aliás, os burgueses nesse primeiro momento vão querer dialogar com medo do quê? De uma revolução mais radical. Essa de fevereiro não tinha um cunho tão radical. Tá? Então, o que acontece? Os mencheviques conversam, então, com a Duma, falam que vão ter um diálogo com os liberais. Lembrando que a gente falou ali atrás, os mencheviques, das questões que eles queriam era o diálogo entre camponeses, operários com os burgueses, que no caso, de cunho liberal. Então, a partir do momento que os mencheviques chegam na Duma e começam a conversar não, vamos fazer outras medidas, né? Vamos acabar com o poder do czar e vamos implantar um governo nosso. Aí eles começam a influenciar esses parlamentares, falando que vai ser um governo com características liberais também, certo? Então, pressão da Duma, pressão da população, abdicação de Nicolau II. Correto? Então, o czar acaba sendo, ele acaba abdicando do trono e acaba sendo preso. Ok? Então, a partir do momento que ele é preso, eles criam um governo provisório. O nome já fala, né, gente? Então, esse governo provisório vai ser liderado por um revolucionário do Partido Socialista Revolucionário, que tinha características liberais, né? Por isso o acordo com os parlamentares, que é o Alexander Kerensky, tá? Ele que vai governar nesse primeiro momento do governo provisório. Então, só que ele cria uma primeira atitude que revolta os bolcheviques, tá? Que é o quê? Ele mantém a Rússia na guerra, que foi uma das medidas que todo mundo contestou, né? Então, ele faz essa medida, os bolcheviques reclamam, eles começam a reivindicar essa questão, só que a questão, nesse momento, os líderes bolcheviques, como Lenin e Trotsky, eles estavam exilados na Sibéria, um lugar bem inóspito, congelado da Rússia, certo? Então, eles estavam exilados lá. Então, eles não conseguiram, de primeiro momento, fazer nenhuma mudança, tá? Até que em abril, né? A gente está falando de fevereiro, em abril, Lenin volta do exílio, certo? E começa a organizar os bolcheviques, tá? E ele escreve as teorias de abril. Professor, qual que é a intenção das teorias de abril? É justamente derrubar o governo provisório, tá? Que ele viu que não teria mudanças realmente importantes para o movimento revolucionário enquanto esse governo provisório estiver no poder, o Kerensky, né? Então, e ele fala o seguinte: nós vamos tirar do Kerensky o poder e vamos dar para os sovietes. Lembrando que os sovietes eram aqueles líderes que eram voltados em conselhos que representavam os camponeses, os soldados, os operários, tá? Então eles iam tirar o poder do governo provisório e dar para os sovietes, tá? E a tese foi aprovada pelos bolcheviques. E aí o que acontece? Em outubro de 1917, eles vão até os bolcheviques invadem o Palácio de Inverno e tiram do poder o Kerensky, tá? Tiram realmente e começam a organizar uma nova liderança, tá? Um novo governo, novas medidas. E quem que vai ser a liderança que vai coordenar tudo? Lenin, tá? O Lenin vai ser o que vai coordenar os sovietes, que ele já tinha falado, se eu tirar o governo provisório eu vou dar para os sovietes, mas ele estava como líder. E sua primeira medida foi retirar a Rússia da Primeira Guerra, tá? Com um acordo, né, o Tratado Brest-Litovsk, que a gente já comentou ele antes, né, nas aulas anteriores presenciais, né, que foi um dos tratados com a Primeira Guerra, né?
Eles saem em 1917, fazem esse tratado com a Alemanha, tá? E com certeza esse tratado impõe severas condições, né, de perca de território e tudo mais. Isso foi bem drástico, mas acabam tirando então a Rússia da Primeira Guerra. E a segunda medida estatiza. O que é estatizar, professor? Tirar da propriedade privada e entregar para o Estado, tá? Então ele estatiza bancos, estradas de ferros e indústrias. Então ele tira da propriedade privada e dá para o Estado bancos, estradas de ferro e indústrias, correto? E daí quem vai governar isso? De início a população, os operários. Próximo, ele confisca as terras da nobreza e da igreja, tá? É bem radical. Ele tira aí essas terras da nobreza e da igreja e entrega para os camponeses produzir nessas terras, tá? Próximo. E essas medidas atingiram bruscamente os interesses dominantes da burguesia, do capital, né, estrangeiro. Isso é sentido de forma bem drástica, né? Esse confisco e tudo mais. E porque o capital estrangeiro, como nós vimos no outro áudio, principalmente em São Petersburgo e Moscou, eles investiam muito, né? Então, sentiram bastante essa mudança de governo, tá? E continuando, qual vai ser a reação então dessa classe dominante, que era dominante na Rússia? Guerra civil, tá? Eles criam uma guerra civil entre os que concordam com os bolcheviques e os que não concordam. Ah, professor, especifique mais. Quem estava de um lado, quem estava de outro. Vamos lá então. De um lado, Exército Branco, que vai ser de quem é contra os bolcheviques, que eram oficiais czaristas, né? Que eram leais aos czares, que eram os chefes maiores, né? Aristocratas, que são famílias importantes, ricas, né? Os nobres da época. Burgueses, que foram atingidos, né? Eles estavam sendo beneficiados no primeiro, quando os mencheviques estavam no governo. Agora, com os bolcheviques, eles acabam sendo atingidos, né? E potências estrangeiras que investiam na Rússia. Exemplos, professor? Claro, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Japão, as principais, né? As principais são essas. Elas investem, então, nessa guerra civil para não deixar os bolcheviques ganharem. E do outro lado, Exército Vermelho, que é controlado por Trotsky, que a gente já comentou, que ele estava exilado também um tempo na Sibéria. Trotsky, ele vai comandar o Exército Vermelho, que eram todos apoiadores dos bolcheviques, tá? Aí, qual que é a consequência da Guerra Civil? Lenin abaixa uma medida chamada comunismo de guerra. Aí radicaliza de uma vez, não começa a fechar um regime que priva muitas liberdades. Como, professor? Vamos lá. Primeira coisa, ele confisca todas as colheitas, as produções, tá? Para manter o Exército Vermelho. Como assim, professor? Abastecer os soldados e a população da cidade. Tá? Então ele confisca toda a produção agrária para abastecer os soldados e a população das cidades. Segundo, ele suspende todas as liberdades de imprensa, de greve e de associações. Não pode mais no comunismo de guerra. Próximo, partidos mencheviques, tá? E socialista revolucionário, que a gente já comentou, que governou no governo provisório, eles foram proibidos de se manifestarem, não podem mais ter esse partido. E próximo, que foi uma das medidas mais radicais, eles prendem os czares, né, e sua família e executam os mesmos, tá? Mata os czares e a sua família. Aí, de 1918 até 1921, acontece a Guerra Civil
tá? Entre esses dois lados. Acaba vencendo os bolcheviques, tá? E aí vai ser nas próximas aulas esse resultado. Beleza? Estou à disposição para qualquer dúvida, pergunte, gente, vamos participar que isso vale ponto. Beleza? Valeu!